Hey, hey, queridos ouvintes, aqui quem vos fala é Camille Ramos e este é mais um episódio do Flor de Logos na série Reverbera. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que tá aqui rodeando a minha cabeça já faz um tempo, que é sobre o tal do feminino. O tal do feminino é um dilema, essa compreensão do que é o feminino na sociedade atual, né? Porque a gente vive numa sociedade em que o feminismo, o ativismo feminista fez com que o feminino parecesse frágil e indesejado. As virtudes masculinas foram exaltadas, a gente entrou numa disputa pelas virtudes masculinas para provar entre homens e mulheres que nós éramos melhores. E nesse digladiar, né, pela proteção e pela provisão dos lares e das empresas, num geral, a gente acabou perdendo a essência do feminino. Pelo menos eu acho isso. A gente foi ocupar a selva de pedra como verdadeiras gladiadoras, né? Fortes e imbatíveis, e eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. Eu amo esse lugar que a gente conquistou ainda mais pelo histórico de opressão que as mulheres passaram. A história, né, a cultura tá aí como prova de que as mulheres passaram por uma opressão horrível, por uma negação da sua potência, da sua autenticidade de uma forma absurda. E infelizmente, ainda no século XXI, isso acontece em outros lugares do mundo, né, dessa subvalorização da mulher. O lugar da mulher é sim onde ela quiser. Mas o que eu quero provocar você hoje é que essas virtudes do feminino, elas podem ter se perdido nesse momento, nesse movimento em que nós mulheres estávamos provando para a história e para a cultura que nós somos capazes, e muito capazes. Quando eu digo das virtudes do feminino, eu quero dizer da virtude de cuidar, de acolher, do gerar, né? Não só de gerar filhos, mas de gerar ideias, né? A criatividade, ela é inerente ao feminino. E daí o aconselhar. Eu também tô falando da capacidade estética, da beleza, né? Da elegância, a graciosidade e até da sensualidade. O nutrir, né? Nutrir de afeto, de alimento, nutrir de aposta, de potencial. O feminino que tem essa alta sensibilidade, a gente sente muito, a gente se doa, nós temos uma facilidade em sermos empáticas. E é todo um percurso para a gente ficar hábil no uso desses recursos, para a gente aprender a usá-los. Primeiro para saber que nós os possuímos, né? E então usá-los de forma a marcar a geração a qual estamos, de marcar as nossas famílias, de marcar a nossa comunidade. A rainha Elizabeth que o diga, né? God save the Queen. Eu me identifico muito com a forma prática dos homens. É preto no branco, né? O real que é jogado na cara, essa facilidade que os homens têm de falar verdades sem pestanejar. Eu acho tão legal, é quase que um deleite pra mim quando eu vejo dois homens trocando xingamentos de amor, assim, né? Oh, seu filho da mãe, seu vagabundo. E ali, uma expressão de amor bruta. Eu acho isso muito interessante. Eu posso dizer que, sei lá, duas amigas íntimas eu posso trocar xingamentos de amor nesse lugar, né? De poder ficar confortável pra se comunicar dessa forma mais bruta, mas que não deixa de ser afetuosa. E onde eu quero chegar, né? Falando disso que é do masculino, disso que é do feminino.
que até hoje o discurso das virtudes masculinas podem ter sim embaçado os nossos olhos para o feminino que nos habita. E que esse feminino ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser afiado, sabe? Eu acho que ele precisa ser trabalhado, até estudado e aprimorado em nós. Porque quantas mulheres que eu conheço que estão de mal com seus próprios corpos, que não sabem lidar com seus ciclos menstruais e hormonais, que até se medicam, né, para impedir a menstruação de acontecer, porque não entendem desse feminino que nos habita. Eu acho sim que a gente tem que ser batalhadora, a gente tem que desbravar o mundo, conquistar o que a gente deseja, mas a gente não pode se esquecer da beleza e dessa nossa capacidade nutridora, geradora, de acolhimento. Eu ouvi em algum lugar que a mulher é a chama que mantém a casa aquecida. E eu acho que as minhas avós, elas são a encarnação disso. Porque são mulheres com as quais você se sente quentinha, só por estar perto delas. Elas exalam amor, elas exalam cuidado, acolhimento. E elas ficam doidas pra nutrir a gente, né? Os bisnetos que o digam, elas querem dar comida e mimos a todo momento. E eu acho isso lindo. Eu amo escutar as mulheres maduras, as mulheres mais velhas, porque a sabedoria que elas trazem, o acolhimento que elas têm ao nos ouvir e nos aconselhar, é de uma riqueza, é de uma preciosidade que eu aprecio muito. Eu quero chegar lá, né? De ser uma senhora que tenha essa sabedoria lá, mas eu também já quero ter ela aqui. Então esse podcast tem esse intuito de provocar você, mulher que me escuta, ou se você é homem, tá me escutando, de provocar essa mulher que tá do seu lado a entender, a se entender, se olhar, se valorizar. Quando eu me vejo nesse lugar de beleza, nesse lugar de elegância, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de me maquiar, eu gosto de ficar bonita em casa pros meus filhos, eu não gosto de ficar descabelada, não gosto que meu marido me veja descabelada, mal arrumada. Eu gosto de estar arrumadinha pra ficar em casa. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de cuidar do meu corpo, da minha alimentação. Foi um grande processo pra chegar até aqui, né? Eu tive que fazer as pazes com os meus ciclos menstruais. Hoje eu entendo melhor o meu corpo e que não é um corpo de homem, logo não vai funcionar como um corpo de homem. Meu corpo é um corpo de fases. Eu entendi que o meu corpo é uma flor que precisa de determinadas coisas em determinados períodos para continuar florescendo. E se eu não respeito essas fases, se eu não concedo essas necessidades nos tempos corretos, eu não floresço, eu murcho, né? Eu não funciono no meu máximo potencial que eu poderia funcionar. Então, respeitar a minha biologia foi um dos primeiros passos, assim, para conseguir entender o meu corpo, para conseguir respeitar o meu corpo, as minhas formas, e deixar até de ser escrava, né, da maquiagem, dessa beleza estereotipada. Já fui escrava da beleza estereotipada, já fui escrava da maquiagem, já fui escrava da sensualidade. E eu já me odiei por sentir essas instabilidades hormonais, porque eu não sabia lidar com elas, eu não sabia respeitar o meu corpo nas necessidades que ele tinha. E isso mexe com as nossas emoções, nos desestabiliza mesmo quando a gente não sabe o que fazer com elas. Mas hoje eu percebo que eu aprimorei esses recursos, assim, eu fiz as pazes com o meu corpo, eu respeito as minhas formas, eu quero ter um corpo saudável e não um corpo estereotipado. E com isso eu percebo esse aprimoramento nesses recursos do feminino, que eu também quero provocar em você. A maternidade com certeza despertou a feminilidade em mim, porque foi depois da maternidade que eu entendi melhor esse lugar de acolhimento e de cuidado, né? Porque foi a partir da gestação e do parto que eu passei a respeitar o meu corpo, entender que ele tinha momentos e que ele precisava de tempo para gerar coisas, e passei a admirar o meu corpo depois da minha gestação, do meu parto, das minhas gestações, dos meus partos, né? Eu tive 2. E esse lugar de acolhimento, de cuidado, de porto seguro, né? Você gerar um bebê que tá no seu ventre
e que se sente seguro, protegido. Ele está seguro e protegido dentro do ventre da mãe, ele está sendo nutrido no ventre da mãe. E o corpo que funciona para que esse bebê nasça. Gente, eu acho isso fantástico. Esse corpo merece ser honrado, merece ser respeitado. E sem dúvida, né? Já que a gente veio equipada com 2 seios que nutrem, foi também por causa da maternidade que eu entendi a minha capacidade de nutrir. Não só de leite e de alimento, mas de afeto principalmente. E eu percebo como isso reverberou nos meus relacionamentos, como isso reverberou até na minha profissão, sabe? Pra quem não sabe, eu sou psicanalista e eu percebo que até no momento de fazer uma pontuação, uma intervenção ou um confronto no momento de análise, eu consigo fazer isso com mais graciosidade e perceber, né, essa alta sensibilidade que nós temos, essa empatia que a gente consegue estabelecer. Isso também acho que eu vou aprimorando conforme os relacionamentos acontecem, porque a gente precisa entender que essa sensibilidade precisa ter filtro, sabe? Porque senão eu me sobrecarrego, porque eu quero ajudar todo mundo, eu quero atender as necessidades de todo mundo, e essa alta sensibilidade eu acho que é uma da minha jornada assim mais homérica, no sentido de que dá trabalho pra caramba você fazer esse filtro, né, de pra quem você direciona afeto, quem merece ou quem é digno de que você invista afeto e qual a intensidade, né, desse afeto. Dá-lhe análise mesmo, assim, pra entender o que é meu e o que é do outro. Ao mesmo tempo que eu vejo esse crescimento em mim, eu vejo eu me descobrindo enquanto mulher, enquanto feminina, enquanto potência, enquanto força, mas também me vejo nesse lugar de acolhimento, de gerar, de acolher, de nutrir, de aconselhar. Eu tô me descobrindo assim, mulher, né, feminina, de beleza, de aceitar que eu gosto de ficar bem vestida, bem arrumada. Isso eu acho que incomoda as pessoas. Eu tenho sentido isso, tenho começado a perceber que incomoda outras pessoas, principalmente outras mulheres. E eu sinto uma falta de solidariedade entre as mulheres. Isso me entristece. Talvez exatamente pelo fato da gente ter perdido essas virtudes femininas, a gente acaba olhando umas para as outras desse lugar do masculino, né? Que é desse lugar que objetifica umas às outras, que cria rivais, né? Na nossa cabeça, na nossa fantasia, a gente inventa ali que tem uma rivalidade com fulano ou com ciclano e passa a participar desse jogo que eu acho que é do masculino, esse jogo de caça, esse jogo de possessão. Isso é tóxico pro feminino, é tóxico pra mulher. É uma boa energia que você usa e você aplica lá no teu trabalho, na empresa, numa negociação. Você tem que objetificar as coisas, você tem que rivalizar, você tem que ali, né, mostrar o seu poder e dizer o que é seu, né, de fazer possessão ali. Mas nos relacionamentos, e principalmente no relacionamento com outras mulheres, isso é tóxico. Então, quando eu sei de mim e quando eu sei me posicionar enquanto essa mulher feminina que eu estou me descobrindo que sou, eu acho que isso me coloca num lugar de ameaça para as outras que ainda não sabem de si. Como eu disse, a intenção desse podcast é provocar, né, as mulheres que me escutam a valorizarem o seu feminino, a se conhecerem, a trazerem de volta essas virtudes do feminino que estão embaçadas na sociedade de hoje. Ou então para você, né, homem, que conhece uma mulher e consiga ajudá-la a se perceber nesse sentido também. Nós precisamos de conselhos, de orientação, né, desse homem que aponta o caminho para também se descobrir, né? Meu marido tem participação nesse meu descobrimento, meu pai e outros homens que são significativos na minha vida. Eles me ajudam a me localizar e me posicionar. Então, eu acho que o feminino é como uma leoa, assim, né? Ela é linda e ela é graciosa, ao mesmo tempo que ela é muito
poderosa, ela é muito feroz. Ela gera e nutre os filhotes, mas ela também caça e nutre o bando. Isso é sensacional. E ela é adorada pelo macho, ela é adorada pelo leão. Ele briga com outros leões para continuar estando ao lado dela, para, né, se coloca a vida dele em risco para protegê-la. Isso diz muito, é uma boa metáfora para o tipo de mulher que eu quero ser e que eu acho que eu estou me tornando e que eu gostaria que as mulheres, né, minhas amigas e minhas familiares também fossem provocadas a se tornar. E que nós possamos nos permitir a sermos mulheres femininas, mulheres que acolhem, que cuidam, mulheres belas, mulheres elegantes, mulheres que sabem nutrir de afeto, que sabem também nutrir de alimento, no sentido de criar, né? Às vezes eu não preciso fazer uma comida, mas no acolher e promover um lugar onde as pessoas se sentem à mesa ou se sentem no sofá, mas estejam juntas, participando, interagindo, nem que seja para comer uma pizza que foi pedida, um lanche. É nesse sentido do alimento, né? Fazer acho que essa costura, a mulher tem que estar ali participando. Acho que o masculino não tem essa habilidade de juntar, de fazer estar junto, de sentar à mesa, de comer junto. E nós mulheres temos esses poderes, nós temos essas virtudes, elas podem ser colocadas em prática para o bem das nossas famílias, para o bem das nossas comunidades. E nós podemos, sabe? Nós podemos ter os nossos ciclos menstruais, nós podemos sangrar, nós podemos sentir a dor que o corpo tem, nós podemos sentir o mal-estar, nós podemos nos permitir as oscilações hormonais, nós podemos acolher o nosso corpo na necessidade de ficar mais quietinho naquele período, de ficar mais agitado, mais criativo no outro. Nós podemos nos permitir acolher o nosso corpo como ele é, belo como ele é, na sua forma que você tiver, que você tá saudável. Nós devemos promover isso umas para as outras. Esse lugar de acolhimento para sermos mulheres femininas e termos liberdade para expor essa beleza, para expor esse acolhimento, expor essa capacidade criativa, geracional, nutritiva, sem medo, sem que as outras se sintam ameaçadas, pelo contrário, que elas se sintam inspiradas pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Então, eu espero que você se sinta provocado a esse feminino, a essas virtudes que, né, são do feminino, mas que os homens também podem usar dessa energia nos momentos certos, nos momentos que são necessários de serem usados. Acho que as virtudes do feminino são muito usadas na paternidade, os homens precisam saber transitar por essa energia também. Então, que você seja provocado e que você possa florescer e frutificar esses frutos e servir à vontade quem estiver ao teu redor, que eles se inspirem e se nutram da tua força, da tua beleza, da tua capacidade criativa, geracional, nutritiva, de acolhimento, de aconselhamento, que nós sejamos como a leoa, que é rainha, né? E ela não precisa de um rei, o rei se sente atraído por ela, o rei luta por ela. Acho que é a melhor metáfora mesmo, viu? Não tem outra. A da leoa é a metáfora que mais eu me identifico, é mais onde eu quero estar mesmo. E que eu espero que isso chegue ao teu coração e te traga cura, né, pro seu feminino, que traga cura pros teus relacionamentos e que te traga inspiração pro potencial que habita em você, porque eu sei que habita. Se somos mulheres, esse feminino nos habita. Que você se permita senti-lo, conhecê-lo e aprimorado, tal qual eu tenho feito. É isso. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Semana que vem tem mais.